Olá, meu nome é Maria Eduarda Ferreira Pereira, sou docente do curso de Fisioterapia e membro do grupo de pesquisa em Neuromecânica Aplicada. Vou apresentar o trabalho intitulado como Mudança no senso de posição articular em homens com dor muscular de início tardio, na categoria Pesquisa e Inovação. A dor muscular de início tardio geralmente se manifesta 48 horas após a realização de exercícios físicos onde há o predomínio de ações musculares excêntricas ou com amplitudes e velocidades diferentes do habitual do indivíduo, que levam à fadiga muscular. No dia a dia, alguns sintomas da dor muscular de início tardio, como déficit de força e de amplitude de movimento, podem restringir tarefas básicas do cotidiano. Mas ainda pouco se sabe sobre o efeito que a dor muscular de início tardio tem sobre a precisão do gesto motor. Dessa forma, nesse estudo, procuramos determinar se um quadro de dor muscular de início tardio é capaz de afetar o senso de posição articular. Para isso, foram recrutados 14 participantes do sexo masculino fisicamente ativos, com média de 25 anos de idade e massa corporal de 77 quilos. O estudo envolveu, então, 2 visitas ao laboratório, onde, no primeiro dia, para a indução da dor muscular de início tardio, os participantes realizaram o exercício de flexão de cotovelo unilateral com o membro não preferido. E no segundo dia, 48 horas após a primeira avaliação, as medidas de dor na região exercitada foram feitas utilizando um algômetro digital. As imagens foram capturadas no plano sagital, perpendicularmente ao eixo de rotação do cotovelo, em uma distância de 1,20 m. Os participantes então foram vendados e o seu cotovelo foi posicionado pelo avaliador em uma angulação menor que 90 graus, induzindo uma condição de músculo mais encurtado, e também em uma angulação maior que 90 graus, induzindo uma condição de músculo mais alongado. Então, os participantes foram instruídos a reproduzir essas posições e mantê-las por 5 segundos. Dessa forma, a diferença entre o ângulo posicionado pelo avaliador e o repetido pelo participante foi o indicador de erro no senso de posição articular. A normalidade dos dados foi verificada utilizando o teste de Shapiro-Wilk, e os pares de valores de erro no ângulo foram comparados com o teste T-Student. Já a correlação entre o erro no senso de posição articular e o limiar de dor sob pressão foi verificada com o teste de correlação de Pearson. No braço exercitado, não houve diferença no erro de senso de posição articular entre o pré e o 48 horas pós-exercício, para o ângulo agudo e para o ângulo obtuso. E no braço controle, não houve diferença no erro de senso de posição articular entre o pré e o 48 horas pós-exercício para o ângulo agudo. Também não houve correlação significativa entre o erro no ângulo obtuso posicionado pelo participante e o limiar de dor sob pressão no momento 48 horas. Da mesma forma, não houve correlação significativa para o erro na posição do ângulo agudo e o limiar de dor sob pressão 48 horas após o exercício. Dessa forma, a dor muscular de início tardio não parece influenciar o senso da posição articular, sem correlação significativa entre o limiar da dor sob pressão e o erro no senso da posição articular. Então, concluímos que não se pode relacionar a dor muscular de início tardio com a mudança ou erro no senso de posição para a articulação do cotovelo. Muito obrigada!